Nos cabe agora, falando de responsabilidade civil, estudar os elementos da responsabilidade ou os pressupostos da responsabilidade. A gente vai estudar ação ou omissão, culpa ou dolo, que para alguns autores não é um elemento ou pressuposto essencial, mas sim acidental, até porque ele não se verifica na responsabilidade objetiva, o nexo de causalidade e o dano. Quanto à ação ou omissão, a gente está falando em algo que se refere a uma conduta ou omissão de uma pessoa que causa dano a outrem. Pode ser ato próprio ou até de terceiro que está sob guarda, tutela ou vigilância de alguém. Pode ser, por exemplo, o dano causado por animais e coisas. Você tem um pitbull e deixa ele solto na rua sem focinheira e ele gera danos graves. Você é responsável. Quanto à conduta, ela é um ato humano, que eu já disse, é uma ação ou omissão, lícito ou ilícito. Por exemplo, a responsabilidade civil por estado de necessidade não fala de ilícito. É um ato voluntário, é um ato analisado objetivamente e é objetivamente imputável, já disse, do agente ou de terceiro, e que causa dano a outrem. E gera, portanto, o dever do causador satisfazer, reparar os danos causados ao lesado. Existe uma parte objetiva na conduta, que é a ação ou omissão. Existe uma parte subjetiva, que é o dolo ou culpa, sendo certo que a culpa não é averiguada nos casos de responsabilidade objetiva. A culpa, ela se verifica quando há negligência, imperícia e imprudência. A falta de diligência. Na culpa, existe a culpa em sentido estrito, e o dolo, que é aquela vontade deliberada de cometer o ilícito ou assumir as responsabilidades pela sua conduta. O dolo é cometido de forma consciente e intencional. O grau de gravidade da culpa, ele não interfere muito nos critérios de reparação, salvo 944, parágrafo único, que é objeto de crítica de parte da doutrina. Essa culpa pode ser grave, uma falha grosseira no dever de cuidado, leve, falta o dever de cuidado ordinário, que é comum a qualquer pessoa, ou levíssima, se é um mero descuido, uma ausência pontual de habilidade ou aptidão. Já analisada a culpa no que tange ao modo de apreciação, a culpa pode ser inconcreto, quando a gente observa a culpa no caso concreto e consegue verificar com maior facilidade a imprudência, a negligência, a imperícia, e a culpa pode ser em abstrato, quando eu tenho a necessidade de fazer uma análise comparativa da conduta do agente com o homem médio ou a pessoa normal. A culpa pode ser, e aí uma outra classificação importante, ineligendo. Isso decorre da má escolha do representante, do preposto. A culpa pode ser invigilando. Eu escolho mal quem vai ser aquele que vai fazer a fiscalização, incomitendo, o que nasce de uma ação, de um ato positivo, inomitendo, que é uma omissão, quando
uma omissão gera o dever de indenização, há o dever de uma conduta e há o dever de não se abster. E incustodiando, falta de cuidado na guarda de alguma coisa ou animal. E aí existem exemplos disso. Será a culpa incomitendo aquela que ocorre em função de uma ação, de uma atuação positiva, uma comissão. Por exemplo, alguém vai com um carro e avança com o carro quando o sinal luminoso está vermelho. Já no caso da culpa por omissão, a culpa in omitendo, uma enfermeira que se esquece de dar um remédio a um paciente em um hospital e gera dano. A culpa será invigilando se ela for fruto da falta do dever de vigiar. Por exemplo, pais que não vigiam filhos que estão sob sua guarda. E esses filhos, por acaso, vêm causar danos. Ou falta do dever de vigiar de animais. O exemplo do pitbull solto na rua. A culpa vai ser incustodiando quando há falha no dever de guardar, custodiar coisas. De novo, dever de guardar animais ou o dever do depositário de conservar coisas. A culpa ineligendo, ela decorre de uma má escolha. Você escolhe a pessoa errada para desenvolver determinada tarefa e essa pessoa causa danos. Então a responsabilidade é de quem escolheu mal. Por exemplo, o empregador que responde por danos do empregado que faz serviços ou atividades de maneira inadequada. O procurador que subestabelece poderes para aquele que gera danos também tem responsabilidade. Cabe estudar o nexo de causalidade. O nexo de causalidade, a relação de causalidade, é a relação entre causa e efeito, o elo entre a conduta e o dano. Só existe o dano se existe uma ligação, um liame entre a ação do agente, omissão do agente e o dano. E o dano tem que ser um prejuízo efetivo. O nexo de causalidade é um elemento imprescindível em qualquer modalidade de responsabilidade, seja subjetiva, seja objetiva. E existem teorias sobre o nexo de causalidade. Primeiro, nós temos a teoria da equivalência de condições, ou da conditio sine qua non, que é adotada no Código Penal, no artigo 13, que considera que qualquer condição que tenha contribuído para o resultado danoso tem que ser considerada. Não vai fazer uma diferenciação entre as causas, as condições, as ocasiões que geram dano. Vai observar a gama de fatos e a responsabilidade de determinar responsabilidade de maneira imediata, o que provoca o prejuízo. A crítica a tal teoria é que ela vai gerar uma investigação que vai levar ao infinito. Por exemplo, se alguém atira em alguém, se a gente adotar essa teoria, o fabricante de armas de fogo é responsável. Então essa teoria é falha, e acho que é falha inclusive no direito penal. A teoria da causalidade adequada, ela já diferencia as causas e condições e considera como causa apenas o antecedente idôneo para gerar o resultado, aquele que no curso normal das coisas gera o resultado danoso. Então não basta que determinada conduta tenha contribuído para o dano.
é necessário determinar qual foi a conduta adequada, idônea para gerar o dano, o antecedente idôneo, necessário, adequado. Essa teoria se vale muito de juízos de razoabilidade e probabilidade. E é justamente aí a crítica a tal teoria. Ela tem um acentuado grau de discricionariedade e a investigação do nexo causal fica muito abstrata. E a teoria que o Código Civil adota é a teoria do dano direto, imediato, da interrupção do nexo causal, teoria vinculada à causalidade adequada, de certo modo. Vai dizer que só vai existir responsabilidade civil se o dano for consequência direta e imediata da conduta do agente. Não vai existir interrupção do nexo causal por eventuais fatos supervenientes. Isso tem que ser melhor explicado quando a gente falar de concausas, o que eu não acredito que seja possível falar nesse vídeo. Vamos imaginar aqui, por exemplo, o seguinte: vamos imaginar que alguém é atropelado, sofre uma fratura e no hospital desenvolve infecção hospitalar. Nesse caso, essa decorrência, infecção hospitalar, não retira a responsabilidade do agente. Ainda continua existindo um dano direto e imediato, ok? Interessante observar aqui que essa teoria do nexo de causalidade, da teoria do dano direto e imediato, ela também pode ser usada para o dano em ricochete, aquele que é o dano causado não à vítima, mas sim em pessoas próximas da vítima, ok? E com essas considerações, eu encerro essa manifestação.